Meninas, eu quero agradecer por vocês virem aqui para a gente compartilhar esse momento juntas. Pode ter certeza que eu vou entregar o ouro aqui. E também contem 1000% com a minha energia, energias boas, para que a gente possa, de fato, construir uma empresa forte com resultado real. E essa frase já gera um impacto, né? Que é que todo mundo deseja. A gente não abre uma empresa para fechar ou não abre uma empresa para ser mais ou menos. É que nem um café. A gente quer um café quente, nada de café morno, café frio. E a mesma coisa são os nossos negócios. Então, eu pensei em fazer um evento apenas uma vez. A gente vem aqui, conversa e bate um papo. Mas eu falei que, para mim mesma, não faz muito sentido. Se a gente está falando de construção de uma empresa, a gente está falando que essa empresa é um processo. E dentro de um processo não é uma fórmula mágica ter uma empresa de sucesso, gerar um legado e ser reconhecido pelos nossos clientes. Então, esse processo demanda um tempo e uma decisão também. Pensando nisso, essa é a primeira aula master de 3 aulas e em uma maratona que eu vou fazer aqui no online. Então, lembre-se que a gente está no início, então vai vir muitas coisas boas por aí, tá bom? Vamos dar início aqui, eu vou começar a minha apresentação, mas já convidando vocês para essa maratona. Hoje é a nossa primeira aula master, que é para a gente, de fato, fazer a base da nossa empresa. Então, estruturar a empresa, a gente precisa começar pelo começo. Parece algo óbvio, algo clichê. Mas se eu falar para vocês que de 10 negócios que eu analiso, entre 7 a 8 negócios não estão estruturados. E eu estou falando, às vezes, até de empresas com mais de 20 anos de mercado. Eu já fui para empresas de 23 anos que a gente teve que olhar para a base e fazer a estruturação, só para vocês terem ideia. Então, quando a gente fala de estruturação de negócio, é o primeiro passo para a construção dessa empresa. O segundo passo, agora é o momento que a gente já fez a nossa estrutura, a nossa aula vai ser no dia 15/7, e aí a gente vai para outra etapa, que é parar de caminhar no escuro. Sabe aquela coisa, eu acho, vou deixar a cargo de Deus, Deus é que sabe, é assim que vai acontecendo, e aí você vai, que nem o Zeca Pagodinho, deixando a vida te levar. Por isso que na aula 2 a gente vai aprender a analisar indicadores. Não tem como dar mais um passo se esse passo está no escuro. Se você não entendeu como que tem que dar esse próximo passo e não tem clareza. Então, na aula 2 é sobre clareza e análise de indicadores. Já na aula 3, no dia 30/7, a gente vai falar como impulsionar esse negócio. Meu negócio já está estruturado, eu já tenho indicadores, mas e agora? O que eu vou fazer com essa informação e como que eu vou acelerar? Ou até minha empresa está vendendo bem, tá? Do jeito que eu gostaria, estou batendo minha meta, comprando minha mercadoria, mas eu quero mais. Eu quero ter uma margem maior, eu quero contratar melhor. Qual é o próximo passo que eu vou fazer? Onde eu vou crescer? Eu vou otimizar mais minhas redes sociais, eu vou começar a aprender sobre inteligência artificial, eu vou contratar uma agência de marketing. Bom, aqui é para quem já tem o negócio, já tem estrutura, já fez análise, mas agora é momento de fazer esse negócio acelerar. Ou seja, a gente começa pela base e termina na aceleração, que vai ser no dia 30/7, quando a gente fecha esse nosso momento juntas, tá bom? Então, essas são a nossa programação. Vou me apresentar, eu sei que a maioria aqui já me conhece, e eu tenho 10 anos de vendas, mas quando eu falo de vendas, minha formação, formada em administração, pós-graduada em gestão de pessoas, nada disso é tão mais, vamos dizer assim, o meu título maior do que vendedora. Que eu tenho um maior orgulho é dizer que eu sou vendedora. E dentro dessa expertise veio então o encontro do meu propósito, que foi quando eu abri a Connect X. Então eu acredito na força das vendas e que sem vendas o nosso negócio ele não prospera. Então eu levanto a bandeira mesmo da venda em todos os empreendimentos onde eu vou, porque eu sei que é essa ação que vai fazer com que a gente mude o jogo da nossa empresa. Começa lá, mas não termina por lá. É só uma ponta desse iceberg, é a venda. Tem muito mais por aí.
E aí, esse ano, a gente abriu mais um negócio, que também é chamado de ConnectX, porque tem tudo a ver com um propósito de vida, mas a gente está implementando, quem está me acompanhando aí nas redes sociais, sabe que agora eu não trabalho somente com consultoria, então a gente está com outros empreendimentos dentro do que a gente acredita nessa filosofia de vida relacionada a vendas. Então, estou muito feliz, quem está aí sabendo, né, está acompanhando, está vendo que a gente está implementando uma empresa focada em saúde e bem-estar. Ai, meu Deus, que alegria, né? Então, quem está comigo aí, como a Tati, Diana, desde o início, quando me conheceram lá na CLT, e hoje Priscila abrindo mais uma empresa, então tudo é reflexo não só das vendas, não só do propósito, mas de trabalhar. Porque o que acontece muitas vezes, a pessoa trabalha, mas trabalha errado. Então, é uma energia investida errada. Mas se você trabalha com estratégia, isso vai te gerando frutos. Então, hoje eu venho falar sobre isso. Como que a gente gera esses frutos e esses frutos vão te dando o quê? Vão te dando vendas, vão te dando bases, vão te dando estrutura para você crescer o seu negócio, tá bom? Vamos para a próxima etapa, que agora é quando tudo começou. Eu preciso falar de propósito, né? Eu falei aqui sobre minha formação, sobre minha experiência, mas algumas pessoas que estão chegando aqui não conhecem muito bem como que aconteceu esse propósito da Priscila. Porque que o meu grande objetivo é trazer para essas empreendedoras, trazer para esses empresários esse crescimento e essa bandeira da venda, né? Como que tudo isso aconteceu? Boa noite, Lorena, seja super bem-vinda. Eu sou de Manaus, esse ano completa 4 anos que eu moro aqui no Espírito Santo, e aqui eu casei, formei família, mas eu vim no período da pandemia, e aí eu voltei para a CLT porque eu pensava que empreender não era comigo, que ser empresária não era comigo. Por quê? Eu trabalhava há muitos anos na CLT, estava ali confortável, já tinha empreendido 2, 3 vezes lá atrás, né? Muito imatura, e os meus negócios deram errado. O primeiro negócio foi com sócio. Nossa, então foi um desafio, não tinha maturidade, não sabia como é que era esse processo, deu errado, durou meses. E aí, finalizou. Meu segundo negócio, eu não entendia nada. Eu montei um salão itinerante dentro do meu carro e ia embora, só que eu vendia muito bem. Então, eu sempre tinha cliente, vendia pacotes, e a gente ia na casa dos clientes, só que aí tem um problema. Eu não sabia nem escovar um cabelo até hoje, não sei, tá, gente? Mal sei fazer chapinha no meu cabelo e montei um salão. Como pode isso, Lu Rodrigues? Como que a pessoa monta um salão itinerante e não sabe fazer uma escova? Mas eu tinha ideia. E aí contratei especialista, contratei cabeleireiro, o que aconteceu? Eu fiquei na mão do outro e esse negócio também faliu. Mas me trouxe reflexões. E então eu pensei, vou voltar para a CLT, período de pandemia, recomeçando no novo estado, e depois desse 1 ano já conhecendo o estado, Tati, Janaína, que está aqui comigo desde o início, sabe que eu trabalhava na Stone, vendendo maquininha para os clientes aqui da região, e eu percebi que estava faltando trazer mais sobre venda, falar sobre atendimento, falar sobre ações de venda, e eu via uma dor muito grande dos meus clientes que eu atendia de maquininha. E aí eu comecei aquele bichinho do empreendedorismo. Faz isso, testa isso. E comecei também a trabalhar nas redes sociais, trazendo dicas, trazendo o meu dia a dia como representante da Stone. E foi aí que depois, o que aconteceu? Saí da Stone, em 14 dias o pé quebrou. Quem esteve comigo aqui nesse processo? O pé quebrou, e agora? Tati estava comigo. Tati viu desde o início, e aí o pé quebrado, e agora? O que eu vou fazer? Choro, muito desespero, mas você está aí, firme e forte. É um orgulho poder estar aqui nessa aula tão maravilhosa, porque eu acompanhei parte desse processo. E lindo, viu? Processo lindo. Ai, obrigada, fiquei toda arrepiada, obrigada. E aí o pé quebrou,
E qual foi a gente que é brasileiro, né? Mas principalmente nós que somos mulheres, a gente arranja forças da onde a gente nem sabia que tinha. E eu, com 14 dias de operada, eu fechei o meu primeiro contrato online. Eu digo, nossa, alguém me compra, porque olha só como são os tabus. Quem é que vai contratar uma vendedora que está com o pé quebrado? Uma vendedora externa e está com o pé quebrado? Impossível, né? Na minha cabeça. Mas existe uma coisa que os meus clientes eles tinham necessidade de saber: vender mais, atrair novos clientes, ter um Instagram que fizesse captação de clientes, porque pós-pandemia as pessoas estão mais conectadas, até hoje isso é reflexo. E foi quando começou, então, a ConnectX, a minha empresa de consultoria, onde eu fui trabalhar através do Instagram, mesmo com... E aí vem outro tabu também, que eu falava, meu Deus, ninguém me conhece nessa cidade, eu vim lá de Manaus, como que as pessoas vão contratar minha empresa? E aí eu fiz uma parceria e tive prejuízo, olha só, como a gente também precisa olhar para os nossos parceiros. E aí fiz uma parceria, não lucrei nada, pensei que eu ia ficar super conhecida na cidade, todo mundo ia me contratar, salvo engano. Quando isso aconteceu, finalizou a parceria depois de alguns meses, eu disse, não, é eu e eu mesmo, vou começar a fazer um trabalho nas redes sociais e vou me especializar em captação online. Tudo que eu já sei lá, que eu fazia de porta em porta, agora eu vou fazer no Instagram. Deu certo, gente. Por isso que eu digo que seguidores não pagam boleto. No último ano, a minha empresa faturou mais de 100 mil reais através de canais online, com vendas de mais de 13 infoprodutos. Abri meu canal no YouTube, bati mais de 1.500 inscritos no YouTube e foi um sucesso. Implementei alguns infoprodutos que foram um sucesso e recorde de vendas. Ou seja, o digital, sim, era possível eu trabalhar da minha casa, vender e ajudar os negócios a prosperarem. Então, a ConnectX se tornou o meu propósito e filosofia de vida. Agora que eu já me apresentei, falei para vocês como tudo isso aconteceu, agora a gente vai se aprofundar sobre construção empresarial. Vocês perceberam que a Priscila passou por um processo. Não foi um processo de um mês, mas foi um processo lento. Esse ano completa 3 anos de empresa. Mas quando eu digo lento, eu digo na formação dessa construção. Mas foi muito acelerado do que... com 15 dias eu já tinha cliente no online. Eu falei, nossa, se eu fiz isso daqui, deu certo, e se eu replicar isso, isso, isso? Mas não era só isso. Então, quando a gente fala de construção empresarial, a gente está falando de a sua empresa ter estrutura. Não para você ser um funcionário que nunca tem férias, um funcionário que trabalha 24 horas por dia. A gente está falando de ter uma empresa, de fato, estruturada para fazer o dinheiro trabalhar para você. Fazer o seu Instagram trabalhar para você. Esse é o nosso objetivo aqui. E um ponto muito importante... Opa! Tem alguém que... Ah, tá. Vou fechar aqui do Caminhos do Mar, mas qualquer coisa pode participar. E aí, um ponto muito importante, que abrir o CNPJ é super fácil, tá? É super fácil abrir o CNPJ, e em 5 minutos você tem seu MEI. Você vem aqui no GovBR, pronto, você já tem o CNPJ. Mas o desafio é fazer ele trabalhar para você. É aqui que a gente vai tocar. É como que eu faço esse CNPJ trabalhar para mim? Como que eu aposto energia, invisto energia e tempo e dinheiro, porque a gente sabe que abrir empresa precisa. Como que eu faço esses investimentos e tenho o quê? Retorno, tá? Então, o primeiro passo é, aqui desse lado, eu vou falar quais são os passos que eu vejo nos clientes que eu atendo. Vai abrir um CNPJ, ou faz um empréstimo, ou vende algum patrimônio, vende um carro e abri uma empresa. Fiz um empréstimo, abri um negócio. Ou eu tenho uma poupança, Priscila. E essa poupança, o que é que eu fiz? Eu raspei o tacho e em 3 meses, 4 meses, isso daqui já tem que me dar lucro.
Então, a maioria da gente faz dessa forma. Então, esse o meu recurso que eu tenho para abrir meu CNPJ. Depois, o que acontece quando esse dono de empresa, sem pensar na construção desse negócio, na estrutura, o que ele faz? Ele não tem reserva de emergência. Porque ele está começando, ele zerou a conta dele, ou ele fez um empréstimo e precisa pagar esse empréstimo, ou ele saiu da CLT. Eu saí da CLT, que foi também o meu caso, tá? Eu saí da CLT e comecei minha empresa com pouquíssimos recursos. Hoje, quem me contratou lá no início, em 2022, eu não tinha metade da estrutura que eu tenho agora. Então, isso acontece na maioria dos negócios, porque pensa, já é desafiador empreender no Brasil, assim como em qualquer lugar. Vai ter imposto, vai ter os obstáculos, vai ter todas essas barreiras relacionadas ao financeiro. E ter uma reserva de emergência é algo que muitas das vezes eu vejo grandes empresários, tá? E eu não estou falando só de empreendedor que está iniciando agora porque inicia com pouco recurso, mas empresários grandes que eu vou por aí e não tem reserva de emergência. Se queimar um ar-condicionado, ele se desestabiliza. Se entrar alguém e assaltar aquela empresa, aquilo já é um problema, porque ele não está com aquele negócio estruturado. E aí vem logo uma questão muito desafiadora. Por quê? Se eu fiz empréstimo, eu não tenho reserva, eu saí, eu não tenho um caixa, o que acontece? Eu só vou focar em venda. Então, a mente, o emocional, tudo é foco em venda, porque eu preciso vender logo, porque eu preciso de dinheiro. E aí, quem já passou, quem está se identificando? Quem está se identificando? Então, o meu foco é o quê? Preciso logo vender, porque vem dinheiro, e aí eu não foco nas outros setores do meu negócio, ou seja, eu não foco na gestão. O que entra, o que sai, se a precificação está certa, se está errada. Desculpa, eu não vejo isso. Eu vejo simplesmente que eu preciso ganhar dinheiro, pagar o empréstimo ou pagar aquele valor que eu vendi, e aí eu fico na corrida dos ratos, só que agora eu não sou mais CLT, agora eu sou empresária. E aí vem a próxima questão, o aumento do endividamento. Esse aumento do endividamento faz com que consuma esse empresário, porque ele deixa de ser um empreendedor estrategista e passa a virar um empreendedor que é escravo do sonho. Meu sonho é ter uma loja. Mas como eu fui por todas essas etapas que eu falei para vocês, no final de tudo me sobrou o endividamento. Um estoque que está mais alto, ou, quem sabe, um fornecedor que eu não analisei e a margem eu tenho muito pequena por conta desse fornecedor. Ou o meu serviço, que é muito bom, eu sei que gera transformação, mas eu cobro muito barato pelo meu serviço. Então, são pontos que as pessoas, no final das contas, elas vão para o aumento do endividamento. Tá? Então, são esses pontos que abrir um CNPJ é muito fácil. Mas todos esses passos, quando a gente não entra com um propósito, às vezes, tá, meninas? O propósito é muito forte. Eu quero transformar, eu quero elevar, eu quero... É um propósito forte, mas ele não tem a consistência estratégica. Então, o seu propósito pode ser muito bonito. Eu conheci pessoas que falavam assim, olha, Pri, eu tenho uma ONG, Pri, eu tenho um grupo de empreendedoras, Pri, eu tenho tal coisa. É muito bonito o propósito, mas qual é a estratégia por trás dele? Qual é a estratégia por trás desses negócios? Então, é importante que o propósito precisa ser forte, mas ele precisa ter estratégia também, que é o que a gente chama de ter mentalidade e visão empreendedora. Como que a gente consegue isso? Na prática. Como que a gente consegue isso? Com conhecimento. Porque conhecimento é muito diferente de ter informação. Hoje a gente está aqui, estamos juntas, mas se eu só escuto a Priscila, mas no dia seguinte eu não tentar implementar, isso é só informação. O conhecimento é a partir do momento que eu executo aquilo que eu me proponho.
Então, é muito importante. Aí, sim, eu consigo falar de mentalidade. A mentalidade e a visão empreendedora, algo deu errado, não foi possível, não sei o que aconteceu, deu alguma coisa errada. Travou aí para vocês? Ah, tá, veio uma informação aqui do Google Meet. Mas ok. E aí, o que acontece? Dentro dessa mentalidade e visão empreendedora, é algo que a gente precisa estar vivenciando todos os dias. Não é uma coisa de, hoje eu acordei inspirada, vou pensar aqui alguma ideia, ter alguma visão aqui para o meu negócio. Hoje eu acordei inspirada, hoje eu vou fazer isso pelo meu negócio. Não, a gente está falando de todos os dias. É criar um hábito mesmo de ser e se reconhecer como empresária. Eu sempre falo para as minhas mentoradas, e eu tenho algumas aqui que estão online, e eu digo que a gente é diferente de vítima, porque que é empresário faz aquilo que precisa ser feito. E nem sempre aquilo que a gente precisa fazer no nosso negócio é aquilo que de fato a gente quer. Quantas vezes a gente precisou gravar um story, mas a gente não estava se sentindo tão bem assim. Mas era a minha estratégia, era meu planejamento. Deixa eu só. Perdão. E aí, o que acontece? Mandei uma mensagem que eu vi que teve uma cliente minha que entrou aqui, tentou várias vezes e aí deu errado, ela saiu. E mandei uma mensagem para ela. Então, isso é muito importante. Outro passo também, que é muito, que eu gostaria até de frisar esse passo aqui com vocês, a gente teve tantos tabus no passado, e aí eu me coloco, né, em vulnerabilidade também, de ter péssimas experiências com vendedor no passado. Fui comprar uma máquina de lavar, ele me prometeu mundos e fundos, e a máquina eu usei uma semana, quebrou. Aí, então, o nosso inconsciente já leu que ser vendedor é mentiroso, que ser vendedor fala, mas não cumpre. Então, nós temos várias incidências, vários tabus relacionados a ser vendedor, que quando a gente se torna empresário, a gente pensa o quê? Preciso ter um ponto, um estoque, contratar uma pessoa e tá tudo bem. E não é assim que funciona. Então, a gente precisa ser vendedor também do nosso negócio, porque a gente está se vendendo o tempo todo. Então, uma vez eu cheguei para fazer um treinamento com os colaboradores e eu lembro claramente quando o dono da empresa falou assim: eu não preciso de treinamento, quem precisa são meus funcionários. E aí eu falei uma frase, ele ficou pensativo. Você sabia que o seu time é o seu reflexo? Eu posso dar o melhor treinamento para o seu time, mas se ele não vê em você um vendedor que bate meta, ele também não vai bater meta aqui na sua empresa. Então, precisa começar por você. Então, ser um empresário vendedor é o que vai diferenciar também daquele empresário que ele é o quê? Operacional, só executor. Ele só está para apagar incêndio. Ele não é um empresário vendedor. O que é um empresário vendedor? É aquele que resolve, é aquele que, se tem um conflito, ele vai para resolver, porque tudo é venda. Então, exemplo, você vendeu uma mercadoria para o cliente, mas demorou a entrega, o problema está onde? Então, o empresário vendedor, ele vai querer ter e proporcionar a melhor experiência para o seu cliente. Então, outro passo muito importante, que quando eu vejo as vendas como um divisor no meu negócio, eu também preciso entender que ela só é a ponta do iceberg de ser empresário. Então, não adianta eu vender muito, mas se eu deixo a gestão do negócio financeiro, sem olhar para esse financeiro, eu gasto com o meu bel prazer, vi que a minha empresa bateu 10 mil, 15 mil, 30 mil, opa, é meu. Então, a gente não está olhando para a gestão desse negócio. Eu não uso ferramentas de nada. E aí? Como que você, a longo prazo, esse negócio vai dar bom? Né? Então, é muito importante, e aí não tem a ver, tá, meninas, se eu entendo ou não entendo de contabilidade. Isso não tem nada a ver. O que tem a ver é qual é o meu compromisso com o meu propósito forte. Exemplo, o meu compromisso com o propósito forte é que mais empresas prosperem através das vendas.
Se eu faço isso, eu preciso viver isso. Entende? E aí eu vou por essas etapas, porque se eu ensino, se eu falo, a primeira pessoa que escuta sou eu. Então, isso precisa ser coerente, não só com a minha fala, mas sim com o meu negócio também. Se vocês veem a Priscila não dando frutos, como que a Priscila pode ajudar a Lu, a Diana, a Tati, a Franci a darem frutos? Então, a gente precisa olhar para quê? Para a gestão do negócio. Olhando para a gestão de negócios com ferramentas. Hoje, o YouTube está cheio. Hoje, você contrata um especialista, o especialista vai ter para te proporcionar ferramentas de gestão. E quando a gente fala de ferramentas, são conhecimento. Fulano faz assim, aplica desse jeito, vamos embora dessa forma. Isso faz com que você tenha ferramentas. Ou seja, você tem uma armadura para poder empreender e construir melhor esse seu empreendimento. Porque vender só por vender, mas sem administrar, não tem como, gente, não tem como. O empresário forte, o empresário com resultado, ele precisa olhar para todos esses setores. E aí sim, quando eu preencho todas essas etapas que eu estou falando aqui para vocês, existe um crescimento empresarial. E quando a gente fala de crescimento empresarial, nem sempre a gente está falando de aumento de faturamento. Nem sempre a gente está falando que abriu 3, 4 empresas. A gente está falando de um amadurecimento desse dono de empresa. Às vezes a gente vai no local, a pessoa já está 5 anos. Eu peguei, começo do ano passado, uma empreendedora que estava 17 anos no ramo e nunca tinha feito uma reserva financeira. Sempre vendia para pagar boleto, focava nas vendas porque tinha que sair do endividamento, mas nunca saía. Por quê? A gente não, mesmo sendo muito boa no que fazia, não existiu o amadurecimento empresarial, porque o empresário, ele se vê como empresário. E existem expertise que ele vai precisar desenvolver no meio do caminho. Talvez no início não, porque você está começando a empreender. Mas se você está há 17 anos no negócio, 10 anos, 1 ano, 5 anos no seu negócio, você precisa ter amadurecido alguns pontos desse negócio. Né? Então, é muito importante a gente falar sobre crescimento e amadurecimento empresarial. Então, sair mesmo daquela fase inicial do teu negócio. Como é que é a fase inicial? A gente volta para cá, você fez um empréstimo, vendeu um patrimônio, aconteceu isso, ok, mas isso é um prazo. Você não pode ficar 10, 15, 20 anos sem uma reserva financeira, sem um financeiro dar positivo, sem crescer o teu negócio, sem fazer novos investimentos, comprar um equipamento novo, lançar algo diferente. Porque esse movimento faz trazer novos clientes, novas parcerias, bons contratos, bons acordos. Por quê? Você não amadureceu como empresário. E aí é preciso a gente olhar para esse amadurecimento. O que bloqueia esse empresário de crescer? O que está faltando? Às vezes é aqueles ajustes finos, aqueles parafusos que a gente vai apertando para que ele, de fato, faça esse crescimento empresarial, tá? Então, isso é muito importante dentro dessa construção. A construção, ela precisa ter um amadurecimento, assim como numa obra, né? Onde a gente faz o quê? Toda a parte do alicerce, constrói as colunas, coloca a telha, sobe laje, monta tudo certinho, vai para a fase do acabamento até entregar essa obra para esse cliente. A mesma coisa aqui dentro dos negócios. Tá? Então, dentro dessa construção, se vocês viram que eu coloquei aqui 2, 4, 6, 8, 10 situações. Dessas 10 situações, se você falou que sim, aí no seu, eu estou passando por isso, falou sim, em ao menos 4, já é um sinal de alerta. Se dos 10 que eu falei aqui, você, entre 4 e 5, você, sou eu, estou vivendo isso. É um sinal de alerta. E qual é esse sinal de alerta? É sinal que você só abriu um CNPJ, você é empresária, mas a gente está precisando fazer esse CNPJ trabalhar para você.
Você é tudo isso, você é empresária, você tem um negócio, você tem um propósito forte, as clientes gostam de você, você vende, mas a gente está precisando o quê? Fazer o CNPJ trabalhar para você. Porque é importante que você chegue na fase do quê? Do amadurecimento do negócio. Para que esse negócio dê fruto. Ou você abre mais um negócio, como eu fiz esse ano, ou você expande esse negócio, ou você investe mais, compra um equipamento, ou você contrata. Esse negócio, ele só não pode ficar do jeito que está. Se ele fica por muito tempo do jeito que ele está, a gente precisa entender qual é o passo que você não está seguindo dessas etapas aqui, para que o teu negócio tenha esse crescimento e para que você tenha o amadurecimento como empresário, tá? Quem trouxe papel e caneta, esse é o momento. Já anota aí no seu papel ou no bloco de notas, depois a gente vai bater um papo na nossa comunidade, lá no nosso grupo. Qual foi a etapa aqui que mais te tocou do que eu te falei dessas 10 situações? Estou me vendo nisso. Depois me diz, em 4, em 5, em todas, depois vai me dizendo. Porque ali a gente consegue ver o termômetro que você está tendo. O empresário, ele não é medido se ele fatura 10 mil, 50 mil, ele é medido enquanto está o amadurecimento, isso é forte, tá? Enquanto está o amadurecimento do teu negócio. Não é se tu faturou 50 mil mês passado, 100 mil, 15 mil. Não é. É quanto que você tem amadurecido no teu negócio, tá? Então, aqui não é um ponto de dizer, meu Deus, eu devo me preocupar? Não, você deve agir. Quem age, quem decide, quem executa, muda o jogo, tá bom? E aí, um ponto muito importante também, eu já te falei sobre essa parte, mas não seria a Priscila se eu não trouxesse ideias. Opa, já tem uma pessoa que disse, eu estou me vendo em todas, então é o momento da gente fazer o nosso momento de prática. Eu deixei aqui 4 etapas, eu vou dar sugestões para vocês, mas quando chegar a gente vai ter uma fase aqui que eu vou conhecer o segmento de cada uma, vou falar um pouquinho de cada uma, e aí já anotem qual desses 4 passos vai ser sua prioridade para julho, tá bom? Eu vou falando aqui, eu vou ensinando. Quando a gente chegar no momento network, você vai me falar qual desses 4 passos vai ser seu foco de julho. Escolha um, tá? Escolha um, porque às vezes a gente quer tudo, quer que o nosso negócio mude da água para o vinho no mês que vem, mas a gente precisa do processo. Lembra que eu estou falando isso para vocês. E aí, um ponto muito importante é, foca em um desses 4 passos por próximos 30 dias. Vamos lá. Primeiro, a gente vai definir os 4 setores principais da sua empresa. Lembra que eu te falei que o empresário que ele inicia, ele precisa ter um prazo daquela correria toda, né? Ele fez um empréstimo, ele está pagando empréstimo, ele abriu empresa, comprou mercadoria, enfim, comprou equipamento, começou a trabalhar, já tem cliente, já está vendendo. Ok. Qual é o foco inicial? Ele focou em vendas. Ele precisa vender, porque senão ele não consegue pagar o empréstimo, aquela corrida do jato. Perfeito. Só que aí ele vai para o próximo passo, que é a definição dos 4 setores importantes. E aqui a gente vai definir que o primeiro setor importante é a gestão do negócio. Anotem aí quem veio com caneta e papel. O segundo setor importante é o financeiro. Não adianta. Não olhar para dinheiro, não olhar para o que entra e o que sai, não adianta. No outro mês, você vai ter que conviver com aqueles números, tá bom? E o terceiro, aliás, é vendas. Então, é importante separar. O que é a responsabilidade de venda? O que é a responsabilidade de financeiro, de gestão do negócio? Assim, aqui o momento você vai fazer uma dessas 4 ações que eu estou te falando, que é a hora da prática, né? Você vai escolher o que você vai focar mais. Se a Tati for focar mais em definir os 4 setores, ela precisa definir o que entra na gestão do negócio. É tudo que organiza esse negócio. São as normas, são as regras, é tudo que vai fazer organizar esse meu negócio aqui. Já as finanças, a gente está olhando para financeiro, extremamente olhando entrada, saída, precificação, a gente vai olhar tudo dentro do finanças. O empreendedor, ele precisa ter esse tempo de olhar.
E não vale aquele empreendedor, mas eu fiquei doente esse mês. Aconteceu não sei o que na minha empresa. Não. Quando a gente fala de 4 setores estabelecidos, eu vou dar o meu jeito. Como que eu vou fazer? Eu vou fazer isso em meia hora por dia? Eu vou fazer uma vez por semana? Eu vou fazer uma vez por mês? Não importa. É aquilo que dá certo para você. O que não pode eu defino os 4 setores importantes, mas eu olho uma vez e depois eu não olho mais. Eu não bati minha meta mesmo, vou olhar para financeiro nada. Mês que vem eu tento bater meta de novo. Não é assim que funciona. Quando eu definir que eu tenho 4 setores importantes para olhar, eu vou olhar toda semana, toda quinzena, todos os dias. Alguns setores você precisa olhar todo dia, por exemplo. Pri, qual é o setor que eu preciso olhar todo dia? Venda e marketing. Esse não tem como escapar. O que é o marketing? Marketing é o possibilitador de venda. É o que gera oportunidade de você vender. É uma parceria, é um evento, é um combo novo que você faz, é uma ação no Instagram, é uma live, é o seu marketing. É um boca a boca, enfim, é você que vai decidir como que você vai fazer seu marketing. Toda vez que a cliente entrar lá, se ela indicar uma pessoa, ela vai concorrer a tal coisa. Isso é marketing. É dar possibilidades de fazer mais venda. Eu preciso olhar para isso todos os dias. Pri, eu sou sozinha, sou mãe, cuido de casa, tenho um negócio, eu não tenho tempo para olhar para os meus 4 negócios. Bom, se você não tiver tempo, o seu concorrente tem. E aí ele vai crescer. E isso, não que não, eu não vou olhar que o outro tem que crescer, eu tenho que ser egoísta, não é nada disso. Mas se o cliente não compra com você, ele vai comprar com outra pessoa, ele não vai deixar de comprar. Exemplo, se o meu cliente ele não vem comprar uma consultoria comigo, ele vai com outro consultor, ele vai para o YouTube, ele vai dar os pulos dele. Ele vai comprar de alguém. Entende? A mesma coisa é a Lu, que faz cabelo. Se alguém não fizer o cabelo com ela, quem perde é ela. Não é o outro. Porque ela vai resolver, o cliente, ele vai resolver o problema dele de alguma maneira. Ou ele vai em outro salão, ou ele vê no YouTube, ou ele vê uma dica caseira, ele vai dar o jeito dele. Só que, quando eu olho para os meus 4 setores, isso significa que eu estou olhando para venda, para financeiro. E, gente, uma dica da Pri aqui. Olhem para esses 4 setores, mas não leve nada para o pessoal. Como assim, Pri? Quando a gente leva tudo para o pessoal, a gente coloca a nossa régua lá em cima, a gente se autocritica, fala que sempre não tá bom. Nossa, meu financeiro, eu só bati 3 mil reais, eu sou... não, poxa, aquilo já te gera o quê? Uma ansiedade, uma angústia. Não, não leva para o pessoal, não. Olha números. Olha esse número. O que esse número está te falando? Nossa, estou vendendo pouco. Tá, mas dentro de venda, quais são as ações e as soluções que a gente vai ter? Para essa situação aqui que você está vendo, para esse resultado que você está tendo. Então, isso é muito importante. Então, a dica que eu dou é, separa os 4 setores, mas não leva para o pessoal, tá? Senão você vai se criticar, vai dizer que não está bom nunca, e aí esse não é o objetivo. O objetivo é, eu tenho uma situação, como é que eu faço para ter soluções dentro dos meus setores? Porque é como se fosse uma engrenagem. Vai codependendo do outro. Gestão de negócios ajuda em finanças, finanças ajudam em vendas, vendas ajudam em marketing, e assim também marketing gera vendas, vendas geram mais dinheiro, dinheiro melhora a gestão do negócio. Ou seja, não tem um mais importante do que o outro. Tem, às vezes, que eu preciso focar mais em um do que em outro, por exemplo. Mas todos são importantes, tá? O segundo ponto, e aí vai para quem decidir olhar a empresa com mais foco no propósito. Porque empresa sem propósito é um passo para o fracasso. É forte, né? Ninguém quer fracassar. Mas quem sabe, em muitos momentos, a gente se sinta assim. Já sentiu nesse momento empreendedor? Eu estou empreendendo tem 3 anos. Na ConnectX, mas já empreendi em outros negócios que não foram muito bem sucedidos. E a sensação de fracasso, ela é pior do que a tristeza. Eu não sei se vocês já sentiram isso, mas eu já tive negócios que não foram bem sucedidos, que me geraram brigas familiares, que me geraram dívidas enormes.
E isso mexe com o nosso emocional e o primeiro sintoma é se sentir fracassado. Caraca, eu abri isso daqui era meu sonho e hoje eu estou cheia de boleto para pagar porque esse sonho não deu certo, né? Diana está falando que já se sentiu assim e é um sentimento muito ruim, porque a gente pensa que abriu a empresa e perdeu tempo. É como se você andasse e continuasse no mesmo lugar. Tá? Então, é quando a minha empresa ela não tem um propósito forte. Embora eu fale, eu minta para mim mesmo, não, tem um propósito forte sim, né? Tati está falando que é horrível sentir isso, é nadar e morrer na praia, de fato. Mas isso não significa que você não tem um propósito, apenas ele não está ajustado para fortalecer o teu negócio. Olha a diferença. Né? Então, o que a gente vai colocar aqui? Você vai listar dentro do seu propósito, quem escolher esse daqui, tá, meninas? Quem escolher fortalecimento de propósito, você vai relacionar quais são as transformações que o teu negócio, o que você vende, causa no outro, para que você se aproxime cada vez mais. Quando você for fazer uma ação de venda, olha esse seu propósito, condiz com a ação de venda que você está fazendo. Quando você olhar para financeiro, condiz com quanto o teu propósito está te fortalecendo? Porque, exemplo, eu tenho um cliente aqui que me pagou, cresceu 68%. Quando é para pagar a Pri, ela paga com alegria. O que eu estou falando? O financeiro da Pri está ajustado, porque tem a ver com o meu propósito. Ela cresceu o faturamento e me pagou com alegria. Tem tudo a ver. Então, é fortalecimento de propósito para mim. Mas se a cliente me contrata e o negócio dela fecha, é claro que quando a gente fala de consultoria, é 50% eu, 50% esse cliente. Mas digamos que ela me contratou, não teve uma boa experiência, não quis fazer nada, não acreditou nada e não deu certo para ela a consultoria. O que isso acontece? Fortalecimento de propósito não está ajustado. Né? Então, é claro que o resultado do cliente é muito individual, mas a gente também precisa se analisar quanto negócio, tá? Então, isso é muito importante. Então, para quem escolheu aí, lembre que cada uma daqui vai escolher qual dessas 4, na hora de implementar, vai ser o seu foco para julho. Agora vem a parte que todo mundo gosta, que é falar de dinheiro, né? E o dinheiro é muito importante, só que ele não leva desaforo. Nunca vai levar. E às vezes a gente tem percepção, se eu fizer mais 4 ou 5 vendas, aí se apoia naquilo, Deus vai me ajudar, meu negócio, nossa, minha rua vai ficar movimentada e vai vir o Dia das Mães, aí vem o Dia das Mães, não acontece nada. Não, mas agora vai vir o Dia dos Namorados não acontece nada. E aí, como é que fica esse dono de empresa que gastou o que não deveria gastar, que não anotou nem entrada nem saída? Então, para quem focar no dinheiro esse mês de julho, o que ele vai fazer? Ele vai olhar para suas entradas e saídas e qual é o cálculo que ele tem que pensar? Se a minha despesa, eu estou nos primeiros anos de empresa, né? De 6 a 12 meses em média. Esse dono de empresa, no custo inicial dele, ele vai ter 50% do faturamento dele, vai ser para pagar, só um minutinho. Se você abrir um negócio ou você quer abrir um negócio, entenda que nos seus primeiros meses, 50% do que você fatura é para pagar custo. É imposto, é aluguel, é material, é comprar mercadoria, essa é a média. Pri, dependendo de alguns negócios que têm margem muito pequena e markup muito apertado, a gente pode estar falando aí de uns 55% a 60% de despesa para esse empreendedor que ele está iniciando, tá? Já nos próximos 18 meses, e aí a gente está falando do ROI, né? Ou seja, o retorno do investimento, ele ainda não tem esse retorno do investimento, o que acontece? 40% do faturamento dele é para as despesas. Vão anotando aí, porque depois quem focar no dinheiro precisa olhar para esses percentuais.
Agora, Priscila, meu negócio não tem 12 meses, meu negócio já passou do período do ROI. O que acontece quando eu saio do período do ROI? Então, a gente está falando que o seu negócio, ele precisa ter uma média de 30% do que você faturar para despesas. Agora, se o seu negócio já tem, sei lá, 3 anos, 5 anos, e a sua despesa está mais do que 30%, sinal de alerta, tá bom? Então, quem for focar nesse mês de julho, depois eu quero todo mundo falando lá no grupo o que vocês vão focar. Ou no momento do network que a gente vai ter aqui. Porque isso é muito importante. Quem for olhar para dinheiro em julho, é importante ter esses percentuais para analisar como que está o seu negócio. Porque aí sim, olhando para o negócio, sabendo essa estimativa, esse percentual aqui, você consegue ter os próximos passos. Será que eu tenho que reduzir custo? Será que eu tenho que olhar para o meu estoque que está muito alto? Será que eu tenho que olhar para a precificação dos meus combos, da estética, do salão? O que eu preciso fazer aqui para dar uma aumentada no percentual? Ou diminuir custo, né? Então, são pontos que a gente vai conversando e é importante que vocês tenham essa alerta. Já o próximo passo é a gente falar que você não precisa saber de tudo. Embora você precisa, como empresário, ter noção dos seus 4 setores importantes. Você precisa ter noção de direito, precisa ter noção empresarial, precisa ter noção de um monte de coisa. Eu lembro que quando uma dona de empresa me contratou para fazer consultoria numa farmácia, olha só, e essa dona não era farmacêutica. Então, a gente está falando que ela não tinha o conhecimento da área. E o que ela fez? Ela contratou uma especialista e falou assim, ó, você tem uma farmácia, eu não vou deixar você ser processada, a gente precisa disso, 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 disso. Alvará sanitário e não sei o que de contratação, e olha para o conselho regional de farmácia, então a gente foi olhar para todos esses pontos. Bora olhar para a contratação, bora olhar para isso. Então, traz especialista para dentro do teu negócio, porque é importante te assessorar naquilo que você não tem expertise. Exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui, deixa eu olhar para quem está aqui participando, que eu conheço. Janaína. Janaína é síndica de um condomínio. Você acredita que ela sabia como era ser síndica desde o início? Eu tenho aqui a Lu. A Lu, será que ela sabia de tudo de todos os problemas ou de todos os obstáculos que ela teria no salão? Não. Tem mais um. A Lorena falou assim: olhar para o jurídico. Lorena, verdade, tem que olhar para o jurídico. E aí, o que acontece? Não, a Lu não sabia, mas é importante ter uma noção. Porque mesmo que você não tenha essa expertise, mas você precisa ter uma noção do Código de Defesa do Consumidor, pelo menos para a sua área. Se aquilo está te gerando muito problema, então é muito importante. Se você focar na opção de trazer um especialista, foca em podcast da sua área, foca em contratar, se você tem caixa, contratar uma especialista naquilo que está te gerando um problema, tá? Mas é importante sair da inércia. Então, exemplo, Priscila, eu estou recebendo muitas reclamações no Reclame Aqui. Quais são essas reclamações de logística? Opa, vou contratar uma pessoa focada em logística para melhorar as minhas entregas online, por exemplo. Então, sabe? Então, aqui é para você entender onde está o teu maior gargalo e contratar um especialista para te tirar dessa inércia, tá bom? Então, não, Pri, o meu maior gargalo é as redes sociais. Eu não consigo gravar story, não tenho constância, não consigo fechar a agenda, trazer pessoas lá do Instagram para deixar a minha loja movimentada. Opa, contrata um especialista de Instagram, de marketing digital, uma pessoa que vai te ajudar nesse reposicionamento. Mas você, Pri, não tenho caixa aqui no meu negócio. O que você vai fazer? Você vai procurar alternativas para sair da inércia, tá bom? Então, sempre é importante trazer as alternativas. É um podcast? É um livro? É um vídeo no YouTube? O que você vai implementar que um especialista vai te assessorar? Isso é muito importante. Então, quem topar o desafio desse do especialista, não deixe de fazer, porque vai ser importante para aquele passo do teu negócio que está faltando estrutura, tá bom?
Gente, falei tudo isso, mas é muito importante na hora da prática a gente tomar uma decisão. Sem decisão, é impossível vocês terem resultado. E quando a gente está falando de decisão, eu preciso trazer uma pessoa para poder também compartilhar decisões. Eu vou trazer a Patrícia Moreira, ela que é sexóloga, proprietária da Loja Secreta, minha mentorada. Patrícia já está aqui no online com a gente para conversar com vocês sobre todas essas tomadas de decisão do antes da mentoria, como é que era a empresa dela e como que está a empresa agora. E a Tati falou que te ama. Mas quem não ama a Patrícia? Gente boa pra caramba. E a gente ama as dicas, né, dessa sexóloga maravilhosa, né? Ela salva casamentos, tá, gente? Fala, Gô, tu tá no propósito salvar os casamentos. Estamos lutando por isso. Que maravilha. Gente, Patrícia fez um investimento, foi setembro do ano passado, setembro? Isso, setembro do ano passado na mentoria Power, foi da minha terceira turma. E primeiro eu vou falar para vocês como que eu encontrei. Olha, eu nem combinei o vinhozinho, ela sabe que eu gosto. E aí, o que acontece? Quando a primeira vez que eu contratei já, conheci a Patrícia, a gente não se conhecia, foi a primeira vez no online, a Patrícia veio assim, ai, mas nada dá certo para mim, ai, que eu já tentei várias coisas, eu já estou com 4 anos de loja, não sei se eu tento ou não, fizemos reunião. Vamos marcar mais um momento, Patrícia? Vamos. Aí eu fui lá na loja dela, que era no Conceição, né, Paty? E a Patrícia, eu não sei, e aquela nuvenzinha aqui, né, da empreendedora, com muitas coisas ali para resolver. Lembra daquela empreendedora que eu falei para vocês ali, que eu listei 5 coisas. E Patrícia estava assim, vou ou não vou, será que é o momento de investir em mentoria, eu não sei o que eu faço, mas eu não quero continuar do jeito que eu estou. E eu quero também trazer a Patrícia para relembrar alguns pontos, como que era a sua empresa e como que você era, Patrícia, ali em setembro de 2024. Fala um pouquinho para a gente do seu negócio. Então, em relação ao meu negócio, né, eu realmente, assim, eu estava muito, acho que meio que perdida, né, porque a minha área é uma área muito delicada, né, então, assim, eu não consigo fazer patrocinado, às vezes até coisas simples o Instagram bloqueia, entrega pouco, né, entrega pouco demais, e aí eu estava, assim, muito, muito desanimada, porque, assim, eu fazia uma estratégia, não surtia resultado, fazia outra coisa, não surtia resultado. Aí, por fim, eu estava nesse lugar que a Priscila falou, estava assim, numa inércia, que eu simplesmente não conseguia mais ter ideias do que fazer. Eu realmente estava muito, muito sobrecarregada e realmente, assim, faltava gás para tudo aquilo ali. Acordava desanimada e sumia do Instagram e não fazia as coisas, e às vezes gravava, às vezes não. Mas o principal era realmente, assim, essa energia de venda, assim, já me faltava. Estratégias, eu já não conseguia mais sair do lugar. Estou sem áudio. Patrícia, eu quero te fazer uma outra perguntinha, que também é muito interessante a gente trazer para cá, né? Um dos pontos que eu percebi, e depois a gente, porque sempre assim, a gente começa na mentoria, mas aí a gente vai vendo ao longo a transformação das nossas mentoradas também. Um ponto que eu te vi era muito desacreditada, não do teu negócio, não do teu propósito, mas desacreditada em sair da onde você estava. Isso que eu percebia. Então eu via uma Patrícia muito mais assim, vou dar aquele jeitinho, vou emprestar daqui, eu vou pedir um help de um cartão daqui. Como é que era o seu financeiro antes da mentoria também? Como é que era esse controle? Fala pra gente. Então, a parte assim de controle, eu sempre fui muito, assim, eu controlava muito, eu sempre geri tudo isso de uma maneira muito firme, né? Meu dinheiro é meu dinheiro, dinheiro da loja, tudo que eu compro lá, se eu compro uma cápsula de café, eu anoto, eu lanço um sistema. Só que o problema era o quê? Eu tinha o aluguel para pagar, né? E assim, eu fiz empréstimo para fazer a montagem dos meus móveis e simplesmente as dívidas foram se acumulando porque a venda não acontecia. Controlar a gente controlava, mas o dinheiro era pouco.
E eu, assim, tinha saído da sociedade, né? Fiquei na sociedade 2 anos, então eu tinha saído da sociedade sem nenhum real também, com 5 mil de mercadoria, 6 mil de mercadoria para começar outro negócio do zero. Então, eu fiz muito, levantei muito dinheiro, né, para conseguir fazer, porque eu não tinha nada. E aí, na hora que eu fui ali, tá, recomeçando, acabou que foi acumulando dívida. Então, sempre precisava de um socorro de dinheiro, não tinha jeito. Aí, geria, assim, era tudo muito controlado, só que o dinheiro da venda era pouco para suprir tudo que tinha que suprir, né? Show. E outro ponto também, Patrícia, que olhando para o antes do teu negócio, era sobre as decisões. Você sabia o que precisava, você sabia que precisava aumentar suas vendas, mas faltava aquele vou executar, vou fazer, vou. Como é que era a Patrícia antes? Fala um pouquinho de algumas coisas que estavam na gaveta e não implementava de jeito nenhum. Vivia de prints e bloco de nota, coisa que eu adotava e ficava um ano lá parado sem fazer. E assim, faltava proatividade, sabe? Ficava sempre ali, sabe? Fazendo mais do mesmo. Igual você falou, vão esperar outro dia, aí vão fazer, e acabar o fim do dia nada. E não ia. Por mais assim, às vezes pensava nas coisas, tinha as ideias, mandava os áudios lá para o meu grupo comigo mesma lá, mas assim, aquilo se perdia e aquilo lá ficava e não fazia. A dificuldade era executar, né? Executar as coisas. Tinha ideia, aí pensava no valor. Será que vai vender? Será que essa ação vai dar certo? Será que esse brinde vai trazer venda? Enfim, aí a gente ia deixando tudo no papel. Perfeito, então, Patrícia. E aí veio a decisão. Como que foi essa decisão? Eu estou aqui meio que entrevistadora da Patrícia, né? Como é que foi essa decisão, Paty? A gente se encontrou, fez reunião e veio a proposta. Vamos para a mentoria Power, onde a gente foi tratar os 4 negócios, os 4 setores do negócio da Patrícia. E a grande questão, quando a gente iniciou pela estrutura desse negócio, que foi a gestão. Então, já houve a diferença nos primeiros 30 dias, ela já sentiu que o negócio estava diferente. Detalhe, gente, ela tinha 4 anos de empresa. A gente não estava falando com uma pessoa iniciante. A gente estava falando com uma empresária experiente, que já conhece o seu público, que já conhece os seus clientes, que sabia muito bem do seu negócio, que já tem uma formação, ela não é uma pessoa principiante, mas ela já percebeu que aquele negócio com uma estruturação diferente já trouxe resultados também diferentes. Fala aí, Patrícia, um pouquinho como que foi você organizar o seu negócio, olhar para o financeiro de uma outra maneira, porque vocês viram aqui, ela controlava o que entrava, até uma cápsula que ela comprava, mas o que faltava era olhar para o financeiro com foco em vendas. E quando eu faço o acompanhamento, todos os nossos setores, a gente foca em vendas. Então, a gestão é focada em vendas, o financeiro é focado em vendas, vendas é focado em vendas e marketing é focado em vendas. Então, quando isso acontece, esses 4 setores, eles se tornam uma engrenagem para que esse negócio acelere. Então, fala, Patrícia, um pouquinho como foi os seus primeiros resultados e como está a sua empresa hoje. Aí, no primeiro mês, né, que a gente começou a mentoria, assim, eu anotava tudo que eu gastava. Mas, tipo, final do mês, vendeu tanto, pagou tanto, zerou, tá tudo certo. Aí, no dia que eu preciso, falou assim, aí, lança aí, prospecta tudo que você tem aí nos próximos 3 meses. O que você tem, lança no sistema. Eu sempre tive programa, tá, gente? Desde o começo, sempre trabalhei com sistema, é tudo no sistema, financeiro, tudo. Mas, tipo assim, eu lançava no financeiro, pagou, lançou. Eu vou assim, lança tudo, faz a sua previsão de financeiro. Na hora que eu gerei o relatório, eu quase caí para trás. Eu falei assim, meu Deus, como que eu vou pagar isso aqui? E eu estava mudando de loja de novo, né? Estava saindo, a gente começou em setembro, o mês exatamente que eu tinha mudado de loja. Saí do Conceição, fui para o centro. Aí entrei mais dinheiro, peguei mais dinheiro emprestado. Fui gerar o relatório, eu falei, meu Deus, como que eu vou pagar isso aqui? Aí eu falava até que falei para eu não vou bater, vai ficar um monte de gente sem receber.
E aí, geralmente, nos meus cartões de crédito, né? Aí não, a meta vai ser X. Aí fomos desenhar as ações lá do que fazer. Eu já tinha um grupo, né? Um grupo que não funcionava, porque eu não fazia do jeito certo, o grupo era Detalhe, fechado. ela não gostava de grupo VIP e falava assim: esse grupo VIP não é para mim, Eu não dá falava, esse grupo venda. é que eu vou encerrar esse grupo, não quer. Aí então, tinha um grupo que não funcionava. Eu fazia uma ação, umas ações específicas lá, de uma sacola especial tal, mas a bendita da sacola não vendia. Enfim, e aí fomos para a nossa, aí começamos, aí foi outubro, né, que eu estava com aquele financeiro esgoelado lá, né, falei, Jesus, o que eu vou fazer? E aí depois a gente foi e vão começar a fazer as ações de ensaio da Black Friday, né? Aí vão começar em outubro mesmo. Aí fizemos a primeira ação da sacola. Aí você falou assim: não, faz a sacola diferente, faz assim, gera a antecipação e bota suspense, não fala o que tem dentro, e, enfim, vai no grupo, abre o grupo, e trabalha o grupo assim, enfim. A primeira ação da sacola, gente, a sacola que eu fazia, eu não vendia 6 sacolas. Eu fiz 20 sacolas, sacola esgotou em menos de 24 horas. E assim, eu fiz com o que eu tinha, eu nem assim aumentei estoque específico, eu ficava, esse negócio de sacola não vai não, negócio de sacola não vai não. Eu lembro que quando eu dei estratégia para ela, lá no Tudo eu grupo tinha VIP, feito já, Priscila. Eu é, fiz ela, tudo, já fiz, já fiz. Priscila, tudo eu já fiz. Eu não tenho mais o que fazer na minha empresa para crescer esse faturamento. Aí, não, você vai fazer assim, eu vou fazer, mas eu sei que não vai dar certo, porque esse grupo não vendo nada. Aí eu fiz a ação da sacola. A sacola a gente esgotou em menos de 24 horas, as 20 sacolas. Aí eu falei que eu ia abrir a venda da sacola meia-noite. Gente, eu fiquei acordada só para escutar o barulhinho do Pix caindo na conta. Tririm, tririm, tririm. Gente, eu falei, gente, como é bom vender dormindo. Meu Deus do céu. Isso nunca tinha acontecido. Eu tive que ficar lá massacrando esse meu Deus, gente, a sacola, a sacola. Aí fizemos a ação, né, de outra forma. Aí abri o grupo VIP, né, para a conversa e comecei a trabalhar mais o grupo VIP, divulgando, trazendo gente. O grupo hoje está com 300 pessoas já, né, no grupo. E assim, e realmente aí seguiu o script, né? Que a Priscila passou um script de 20 estratégias para o grupo, né? Antecipação, exclusividade, sei lá, e trabalhando mais isso aí, né? Com o grupo, tudo é um grupo. Hoje, assim, aí hoje o que aconteceu? Com essa mudança toda de canais de venda, né? Sair um pouco do Instagram me deixou muito mais aliviada, porque assim, eu sou uma pessoa que eu não tenho vínculo com o Instagram, no sentido de gosto de estar lá, gosto de estar postando, gosto de estar mostrando, gosto de estar enfiada lá, gente, eu não gosto do Instagram. Eu tenho uma pessoa que me grava, né? Foi uma pessoa que eu contratei também depois da mentoria, que eu vi que o Instagram não ia conseguir sair com ele do lugar, porque tudo era muito pesado para eu fazer sozinho. Eu não gostava, eu postergava, eu não fazia. E aí, com a menina que eu coloquei, não, uma especialista, uma pessoa para me ajudar, me ajudou bastante nesse sentido aí. E hoje eu tenho um canal de venda que é o meu grupo, que é um canal que estava lá adormecido, né, com pessoas lá, mas que eu não usava. E isso fez com que eu saísse um pouco do foco no Instagram. Isso trouxe uma leveza para mim, porque o Instagram para mim era muito cansativo. E aí veio também o lançamento do perfume que ela fez. Um ponto muito interessante, quando a gente olha para aqueles 4 setores que eu falei para vocês, e a gente começa a fazer fortalecimento do nosso propósito, o que caracteriza? A gente trazer novidades e estar em movimento para o nosso cliente. Fala um pouquinho como é que foi esse fortalecimento de propósito para essa movimentação do teu negócio. E assim, no meu segmento, é muito mais intensa essa questão da novidade, né? Porque todo dia tem coisa nova e as pessoas sempre querem a novidade. E eu postergava muito com isso. Eu falava, não, eu trabalho com esse daqui, o outro faz o mesmo efeito, eu não vou comprar o outro, eu vou ficar com o que eu tenho. E eu não lançava coisa nova. Eu não lançava. E aí eu falei, não, não, começar a lançar novidade, né? Vou começar a lançar novidade. Aí fiz uma ação, eu fui, né, com uma ação com um produto. Você não tem, não, né? A imagem aí da bolsinha, não, né? Aí fui.
E achei na internet um perfume diferente, né? No formato de boca, tal. Falei, não, Mas eu tenho a minha bolsinha. Espera aí que eu vou pedir para buscar. Aí eu falei, vou investir nesse negócio. Aí fui, busquei o fornecedor, consegui encontrar. Aí consegui achar um fornecedor que fazia uma necessaire igual essa boquinha. Em outros tempos, gente, eu não colocaria nem o perfume em mim, não sei se tem noção. Eu ficaria postergando. Investi nessas necessaires, mandei fazer, paguei sem ter a venda ainda, né? E fiz a ação. Aí a Priscila me orientou, não, vamos fazer assim, não soma, não cobra a bolsinha, coloca a bolsinha embutida no custo, com essa margem dá para você dar essa bolsinha, enfim, para girar. Foram 30 perfumes, gente, em praticamente uma semana. Coisas assim que, sabe, eu fazia uma ação de, nossa, lança vendia 3. E aí foi aquela coisa, antecipação, e fiz vídeos e divulguei e tal, investi no negócio da bolsinha, botei um mistério em cima, algo exclusivo. E assim, a diferença é que em outros tempos eu ficaria com isso no papel, não sairia, sabe? Se eu não olhasse, por exemplo, como é que tá o meu negócio, como é que tá o meu financeiro, o que, que eu tenho para pagar, então eu preciso agir. Eu preciso de novidade, eu preciso movimentar. E a questão do movimento, assim, de realmente começar a se movimentar mais em prol, né, da venda com estratégia, né? Não é só encher produto, encher a loja de produto. Hoje, no meu negócio, não é isso, não é encher a loja de produto. Eu tenho que ter estratégia para fazer vender o que eu tenho lá. Encher de produto não faz diferença hoje para mim. Eu preciso realmente trabalhar certeiro, com coisas certeiras, né? E vocês viram aí que a gente falou que o empresário ele precisa ter o vendas modo turbo. Falando em vendas modo turbo, a Patrícia também preparou algo muito especial para todas que estão aqui, que é o lançamento, fala Patrícia, desse alerta de spoiler, porque quando o empresário ele é vendedor, lembrem-se, o cliente precisa que a gente, o cliente quer a nossa transformação, o cliente quer fazer parte do nosso propósito. Só que aí a gente deixa de bater nossa meta, a gente deixa de vender, porque a gente não tem a estratégia e o modo vendedor ativado. Fala para mim, Patrícia, como é que foi também ser essa empresária vendedora que estava um pouquinho ali, meio adormecida, apesar de que você sempre estava ali no seu faturamento. Fala um pouquinho de como era o seu faturamento e como é agora, sendo empresária vendedora. Não, esse agora, né, mudando um pouco a estratégia, assim, a parte do grupo, né, todo mês eu atendo, toda ação que eu faço no grupo, eu vendo, né, e a questão da questão dos lançamentos, trazer as novidades, investir e realmente enxergar, né, possibilidades, mudar a mentalidade também, né, tirar um pouco do pessimismo, isso não vai dar certo, não sei o quê. E aí, assim, as vendas melhoraram muito, igual agora já estou preparando a ação do aniversário da loja, que é em setembro. Se fosse em outros tempos, nossa senhora, eu ia estar vendo isso final de julho, agosto, e não ia dar tempo de fazer nada. Aí agora eu fiz, né, uma esponja de maquiagem personalizada, uma coisa assim, não tem nada a ver com o meu negócio, mas as pessoas precisam lembrar de mim, elas têm que usar alguma coisa para lembrar que está faltando um gelzinho ali no meio dos negocinhos delas de namorar. Ela tem que usar alguma coisa ali e lembrar que, não, o sabonete está acabando. Senão ela vai lembrar do sabonete quando ela estiver na farmácia, ela vai comprar na farmácia, não vai comprar de mim. E se eu der brinde de produto, o produto vai acabar, não vai adiantar de nada. Então, ela precisa lembrar de mim. Tanto é que a minha enteada, né, ela tem as bolsinhas, ela fala, todo mundo tem esse monte de bolsinha suja, vindo um monte de lugar. Eu falei, pois é, menina, que bom, você tá lembrando da sua madrasta. Gente, que orgulho de te ouvir, porque assim, eu lembro de uma Patrícia totalmente pessimista em algumas questões relacionadas à venda, porque já tinha tentado de tudo e não dava certo. Mas é aquilo que eu falo para você, quando você tenta de tudo, mas tenta de forma errada, aplicando a tua energia de forma errada, não vai trazer resultados mesmo, tá? Então, é muito importante, a Diana está dizendo que é sensacional a tua história, e a Tati botou mãozinha. Tati, você quer participar, falar, contribuir? Ok, pode falar.
Na verdade, eu não quero contribuir, eu quero fazer uma pergunta para a Paty. A gente já se conhece há alguns anos, né, Paty? Como que você fez para poder descobrir o seu real propósito para você começar a colocar em prática? Eu sei que teve a ajuda da Priscila, né? Para isso, ela te impulsionou, mas como que você descobriu esse propósito? A maneira mais fácil, né, para você descobrir, porque às vezes a gente tem a ideia, quer fazer muita coisa, quer abraçar o mundo e não consegue. Como que você descobriu esse propósito? Porque você é mentora, você é sexóloga, você é dona de loja, né? Então você é tudo ao mesmo tempo. Mas qual foi o principal para você descobrir o seu propósito para você poder trabalhar? No meu caso, assim, a questão do propósito, ele não veio com aquela questão assim que muita gente fala assim, eu abri o meu negócio com esse propósito. Gente, não é, nunca foi. Eu não abria com propósito nenhum, eu só queria ganhar dinheiro mesmo. E eu tinha saído da CLT, eu nunca tinha empreendido, eu nunca tinha pensado em empreender na minha vida. Só que aí, quando eu comecei a trabalhar, a primeira coisa que eu descobri em mim foi esse lado de vendedora, de comunicação, de ter ali assim, formas de fazer a pessoa entrar ali no meu movimento. E aí, com o tempo, né, que eu fui vendo, que aí realmente no começo foi muito difícil, foi muito pesado, foi muito complicado. Aí eu fui percebendo depois que realmente aquilo, por mais difícil que fosse, me fazia muito bem. Às vezes eu podia chegar na loja mal, chateada, mas se chegasse um cliente lá, o cliente tinha um atendimento de excelência, e eu conseguia fazer aquilo. Coisa que no meu antigo trabalho eu não conseguia. O dia que eu amanhecia mal, que eu amanhecia para baixo, gente, eu ia trabalhar, eu pedi perdão às pessoas que trabalhavam comigo, porque eu ia muito mal-humorada, eu ia muito rabugenta, cara fechada o dia todo. E lá no meu trabalho eu via que isso não acontecia, por mais que eu tivesse mal, que eu tivesse para baixo, eu conseguia atender bem, eu conseguia tratar a pessoa bem, eu conseguia sorrir, eu conseguia fazer ela sair dali melhor. Então, eu fui entender o meu propósito nessa situação. Não foi uma coisa que nasceu comigo. Eu sempre sonhei. Não, isso veio surgindo com o tempo. Por isso que às vezes a pessoa fala assim, mas eu não tenho meu propósito definido, eu não sei. Então, assim, você percebe nessas pequenas coisas. E foi o que aconteceu. E eu sempre tive esse lado de vendedora, de conversar, de gostar de vender, de gostar de mostrar alternativa, levar situações para resolver a vida da pessoa, muito forte, desde o começo. Foi o que foi me mantendo, né? A questão de melhorar a vida, essas coisas, foi surgindo quando eu vi que, mesmo quando eu estava mal, chateada, aquilo eu conseguia fazer com excelência, com qualidade. Só que pesava a parte que a venda não vinha na minha proporção. Aí foi a hora que entrou essa mudança de realmente pegar esse modo vendedor e botar ele para trabalhar de outra forma, né? Massa, Patrícia. Valeu, Tati, pela tua contribuição. Diana também falou que acredita que ao decorrer a gente vai descobrindo e aumentando aí esse potencial. E um ponto para a gente pegar também aqui o final e para as conclusões finais com a Patrícia. Patrícia, eu quero relembrar para você. Porque assim, ela foi minha cliente e eu dou muita prioridade para quem investe aqui também no meu negócio, eu faço questão de investir. E Patrícia fez um pré-lançamento e vendeu quantos perfumes só no pré-lançamento? Foram 30 perfumes. Inacreditável, nem eu acreditei. Eu pensei que as bolsinhas iam durar 2 meses, gente. Deu quase briga pelas bolsinhas. Esse perfume aqui eu amo, eu já falei para ela que eu vou comprar agora do vermelho. Quem é cliente da Patrícia e já comprou sabe que eu estou falando o quanto ele é gostoso e vale muito a pena. Afrodisíaco, ó, já fazendo aqui propaganda. Mas, Patrícia, quero te agradecer esse momento e também qual seria a sua mensagem final aqui para quem está participando desse evento, quem vai assistir no gravado, que vai ter acesso ao nosso momento juntas. O que você dá de sugestão? O que você acredita que foi a tua principal decisão? Quando falou assim, não aguento mais, preciso mudar esse jogo.
Ajuda aí o povo, que eu tenho certeza que todo mundo quer ter uma empresa forte com resultados reais. E você teve um crescimento de 68% no seu faturamento. Como é que é isso, né? Como é que foi para você, suas dificuldades e a sua decisão, quando que ela veio? Como que foi? Até para as pessoas identificarem, que às vezes, gente, o que que acontece? A gente está vivendo tanto no piloto automático, que a gente vive anos e anos, nossa, não tá bom, meu negócio não tá bom, isso não tá bom, mas a gente ainda aguenta. E vai aguentando, e vai aguentando. Não, eu consigo, eu dou conta, e a gente quer ser Mulher Maravilha, ou muitas vezes a gente quer ser aquele empresário, não, ninguém pode saber que eu não estou tão bem quanto todo mundo imagina. Mas conta pra gente, Patrícia, um pouquinho desses desafios, como foi crescer 68%, como é que tem sido agora, depois também da mentoria? Então, assim, a questão depois da mentoria, né, do processo todo, mudança de mentalidade também, a questão do faturamento está no nível melhor agora, com a questão de eu estar com as minhas contas mais em dia, assim, eu estou melhor, eu estou com menos ansiedade, né, estou menos briguenta, tá tudo, assim, fluindo muito melhor, consigo dormir melhor, e assim, a energia, gente, principalmente assim, a energia da gente e não é energia, gente, de estar assim, ai, eu tô com energia baixa, mas eu tenho que estar lá no Instagram mostrando a cara. Não, gente, não é isso. É você não precisa estar lá, mas você tem que estar com a energia no negócio. Hoje eu vou para a empresa só na parte da tarde, eu não vou de manhã. Eu fico de manhã, eu faço as minhas coisas, eu vou para academia, eu cuido da minha casa, eu cuido do meu marido, eu cuido da minha enteada, eu faço comida. Eu fico de manhã em casa, só vou à tarde. Mas quando eu estou lá, para vocês terem uma noção, eu não resolvo um problema meu de banco. Eu não acesso o meu aplicativo de cartão de crédito para resolver um problema. Eu faço isso de manhã. De manhã eu estou aqui. Hoje mesmo eu tive que resolver um monte de problemas sobre pontuação do meu cartão que não está entrando. Fiquei 1h30 resolvendo dentro de casa. Chego na loja à tarde, eu não saio para ir no mercado. Eu não saio para ir na padaria. Eu estou lá o tempo todo. É de meio-dia, é de 1h até 6, até 7, mas eu estou lá. Eu estou lá. Então, é essa a questão, é estar dentro do negócio nesse sentido. Porque se você está lá no seu negócio o dia todo, mas você sai para resolver um trem, você sai para resolver outro, você está ligando para a gente toda hora resolvendo o pepino de casa, da família. Gente, não funciona. Então, realmente, essa mudança de não, eu estou aqui, é de meio-dia até 6h, de meio-dia até 7, eu estou aqui. E é focada aqui. E realmente essa parte, assim, né? E a questão toda de quando vê, igual, por exemplo, eu estava numa situação que, gente, eu não sabia, mas realmente para onde ir, estava muito complicado. É você falar, reconhecer, não, aqui eu não consigo mais ir sozinha. E é conseguir ajuda. Igual eu fiz a mentoria com a Priscila, eu fiz a minha formação em sexóloga no ano passado também, porque eu falei, sem formação aqui em Ares eu não vou, as pessoas não abrem portas. Contratei uma pessoa para me ajudar nas redes sociais, para gravar meus vídeos, porque eu não queria investir caro no celular, sendo que eu não consigo fazer, meu problema não é ter um celular bom. Meu problema é falta de proatividade para fazer. Então, a pessoa está lá, está marcada, ela vai. Se não for naquele dia, ela não grava, aí você vai lá, você fica 2, 3 horas com ela e faz. Então, é isso, é buscar recurso. Buscar recurso e não imaginar que, não, amanhã vai amanhecer diferente. Aí não amanhece. Eu fiquei um ano e pouco esperando amanhecer diferente, e não amanhecia diferente. Patrícia, muito obrigada pelo teu momento. Né, você poderia estar tomando um vinho com mozão, usando os perfumes afrodisíacos, mas você está aqui prestigiando o meu evento. Eu sou muito feliz de ter mentoradas como você. Eu posso dizer que o sucesso da minha empresa é o sucesso dos meus clientes também, você faz parte disso. Então, sempre quando a Patrícia tem alguma ação, alguma novidade, eu faço questão de ir lá. Da última vez a gente foi, estourou champanhe, porque não só ela, mas eu tenho é o meu jeito, tá? Quem me conhece sabe que é o meu jeito, eu vou, eu prestigio, porque a gente sabe que empreender em muitos momentos é muito solitário e não precisa ser assim. Dá para ser leve, dá para ser com estratégia, e dá para a gente também falar quando a gente não está bem nas outras áreas.
Patrícia já reconheceu, lembra que lá a gente falou que é reconhecer e trazer especialista? Então, qual é o setor que você está reconhecendo que precisa de ajuda? Então, isso é muito importante. E aí a gente não está falando, ai, mas o meu caixa não está bom. Não é as condições, são as decisões. Quando eu decido que eu vou dar um basta e aquilo para mim já não é mais a realidade que eu quero, eu faço a minha outra realidade. Eu faço acontecer. Parabéns, Patrícia, esse só é o começo. E eu tenho certeza que você cada vez mais vai ficar muito grande. A Patrícia teve várias coisas aqui, é um tempo curto para a gente falar, mas Patrícia teve melhora na comunicação em casa, a Patrícia antes passava o dia todo na loja, hoje a Patrícia só vai meio expediente e fatura mais do que se dormisse na loja como antigamente, né? Patrícia hoje é muito estrategista, além de ser vendedora, mas ela é muito mais executora, então isso ajuda também dentro dos negócios a ter o amadurecimento do negócio. Patrícia, parabéns, e é claro que a gente vai para a fase final, e eu vou pedir para vocês tirarem um print, porque eu deixei um desafio aqui para vocês, para a gente se encontrar nos próximos 15 dias. No dia 15 de julho, é minha segunda aula master, já tira o print, prepara, porque é o desafio para você fazer o seu levantamento eficaz. É claro que eu não ia deixar vocês aqui, cada um pegou as informações, a gente só consegue ter resultado se a gente implementa. E hoje eu vou ensinar para vocês como implementar. Primeiro, anote as entradas e saídas. É isso mesmo. Puxa o extrato desde janeiro, vai puxando o extrato do seu sistema. Tudo. Analisa essas entradas e saídas. E eu deixei lá para vocês sobre se tiver 30%, se tiver 40%, se tiver 50% de despesa relacionado com o que você fatura, ali já está o seu alerta. Depois você vai definir seu prolabore. O que eu vejo muito é, eu só pago minhas contas, tudo que entra eu vou pagando as contas, e aí o que acontece? Eu não tenho uma definição de quanto que é o meu padrão de vida. E isso faz com que eu também não tenha meta. Por quê? Ah, não, se dá para esse mês eu pagar uma conta, eu vou pagar. Não é assim que a nossa banda toca. Então, estabeleça seu prolabore, porque no nosso próximo momento juntas eu vou querer saber sobre isso. Separe também por blocos o seu tempo versus os setores e suas responsabilidades. Olha o que a Patrícia falou. De manhã é o momento dela, da família, de comer com a família, fazer almoço. O que ela separou? Amanhã ela vai fazer uma atividade física, ela vai ter aquele momento com a família, ela vai ter aquele momento para se alimentar, cuidar dos problemas, vai ter dias que ela vai resolver problema no banco, ela separou por bloco. Ela definiu quais são as responsabilidades e prioridades por cada bloco. Terça-feira eu vou resolver isso, quarta-feira eu vou resolver aquilo. Então, chegou a hora de você também separar por bloco. O que você vai colocar na terça-feira, na quarta e na quinta? Qual é a tua prioridade do sábado e da sexta? Então, já coloca, printa aí, que esse desafio é muito importante você ir fazendo. Agora, eu quero deixar um momento muito legal aqui. Quem já me acompanha nas redes sociais, já viram que tem alguns clientes que fazem o exercício do Eu Sou, que é o desafio do espelho. Não sei se vocês já viram algumas clientes minhas fazendo, e tem uma lógica nessa, tá? Quando a gente faz o desafio do Eu Sou, é o momento do fortalecimento do nosso propósito. Eu tenho uma cliente, e eu estou falando dela porque ela autoriza, então tá tudo certo. Ligiane Cisconeto, ela é terapeuta capilar. Então, quando ela me procurou, Priscila, meu negócio está assim, 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 e a gente foi trabalhando no Eu Sou, no fortalecimento de propósito. E aí, o que acontece com a Ligiane quando eu volto nesse salão? Ela mudou o layout do salão. Eu não falei nada, gente, juro para vocês. Ela mudou o layout do salão e um mês depois ela estava com um visual novo, ela cortou o cabelo, ela mudou o visual e ela começou a fazer um check-up e foi cuidar da saúde. Ou seja, quando a gente faz fortalecimento do nosso propósito, e aí o que você vai fazer? Você vai ligar a câmera do seu celular no seu Instagram, e todos os dias, não importa o horário, você vai fazer, gente, eu estou com um desafio de 15 dias da Priscila, e você vai me marcar, que é o desafio do eu sou próspera, eu sou, e você vai dizendo para você, olhando aqui no seu olho, que vai ficar aqui quando você gravar, eu sou próspero. Tem o Fábio aqui, tem um homem, né? Então, o Fábio vai falar, eu sou próspero. Homem já é mais difícil, né, Fábio, de falar isso. Mas pode falar na hora que vai escovar o dente, tá?
Eu falo isso, eu tenho um cliente de oficina e eu falo para os meus clientes de oficina. Oh, ninguém precisa saber, hein? Vai lá na hora que estiver escovando o dente, olhando para o espelho, falando o que você é. Eu sou próspero, eu sou merecedor, eu sou uma pessoa que todo mundo gosta quando está junto, meus clientes são bons clientes. Fala quem você é para o espelho, começa a se reconhecer, tá? Isso é fortalecimento de propósito que a gente vai fazer. Então, qual é o seu propósito? Ah, meu propósito é que as pessoas elevem sua autoestima. Então, se você quer elevar a autoestima do outro, você precisa ter autoestima, concorda comigo? Então, o que eu vou falar? Eu tenho autoestima, eu sou maravilhosa, eu sou gostosa, eu sou uma pessoa assim, e vai fazendo, vai repetindo isso para você, mas coloca aqui no nosso desafio, senão não seria desafio. Coloca lá no Instagram, me marca como o desafio do espelho. Algumas clientes já passaram por esses 15 dias de fortalecimento de propósito e a gente tem muitos resultados. Vou ver se no próximo momento a minha cliente que fez esse desafio e teve alguns resultados de fortalecimento de propósito, se ela vem dar uma palavrinha aqui, e vai ser muito interessante a gente falar sobre esse desafio aqui, tá bom? E também quero contar com vocês para me dizerem como que foram, né, esses 15 dias. Priscila, eu esqueci um dia. No outro dia eu posso fazer? Aí você faz os 15 dias certinho. Se naquele dia, exemplo, Priscila, vou começar no dia 1º, eu vou começar amanhã. Começa amanhã e conta 15 dias. Se faltar um dia, vai repondo depois, mas não deixa de fazer todos os dias para ter uma frequência. E por último, faça o seu planejamento empresarial. Ou seja, até o dia 30, coloquem aí, até o dia 30, faça o seu planejamento empresarial. Quanto que você precisa bater de meta? Quais são os combos que vocês vão fazer? Quais são as ações que eu tenho para julho? Qual é a minha ideia de negócio para aquele mês? O que eu preciso focar lá das 4 coisas que a Priscila falou no meu negócio? Eu vou focar nos setores? Eu vou focar no levantamento? Eu vou olhar para dinheiro? Qual vai ser o foco do seu planejamento desse mês? Tá bom? Então, printa aí, momento do print. Todo mundo já fez o print do desafio dos 15 dias? Olha que a Patrícia sabe que eu sou chata, eu vou cobrar. A Patrícia sabe que eu cobro mesmo, mando mensagem. Gente, agora é o momento do network, a gente vai para a fase final, é bem rapidinho e direto, todo mundo vai falar, menos a Patrícia, que ela já se apresentou, já está tudo certo, mas a gente vai começar, vou começar pelo Fábio, que o Fábio eu ainda não conheço, que é o nosso momento de network. Fábio, qual é a sua empresa, seu segmento e o seu maior desafio empresarial? Fábio, fala para mim. Tá sem áudio. Calma aí. Agora tá com áudio. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado aí pelo convite, tá? E eu não sou empresário, eu sou enfermeiro, trabalho aqui no hospital. E foi interessante, eu vi aí algumas experiências aí de algumas pessoas aí, muito interessante mesmo. Até mesmo eu pensei em abrir meu próprio negócio esse ano, mas não deu certo, né? Abri uma clínica de tratamento de feridas. Mas faltou um pouco mais assim, de planejamento, mais estudar mais, entendeu? Então eu acabei desistindo, tá? E eu vou pedir desculpa a vocês agora, que eu não posso falar muito. Eu estou de plantão aqui no hospital, HGE, no pronto-socorro, e estão me chamando, tá bom? Tranquilo, Fábio. Muito obrigada pela tua participação. E qualquer coisa, me chama lá no privado que eu posso te ajudar para a gente fazer um planejamento empresarial daqueles para então sair do papel o seu sonho, tá bom? Um abraço e bom trabalho. Tati, fala um pouquinho da sua empresa, seu segmento e seu maior desafio profissional, empresarial. Oi, pessoal. Boa noite, meninas. Nossa, tantos desafios, Cris, você está careca de saber, né? Mas o meu maior desafio hoje é o financeiro. Eu coloco a minha energia lá, toda aquela energia, da forma que a Patrícia falou, eu atendo com excelência todas as pessoas que entram lá. A maioria das pessoas que entram lá, é muito difícil ela entrar sem comprar nada, muito difícil só se eu não tiver condições de atendê-la mesmo.
mas ainda assim não supre as minhas necessidades mensais. Então, falta realmente a minha organização financeira do modo geral, entendeu? Você começou a me ajudar, e aí eu parei no meio do caminho, aí veio uma mudança nesse meio tempo, mas o meu maior problema não, né? O meu maior desafio é hoje financeiro. E a procrastinação, que ela continua principalmente no tal do online. Show, Tati, obrigada pela sua contribuição. Lu, fala qual é a sua empresa, seu segmento e seu maior desafio empresarial. Boa noite. Então, eu me vi em tudo que foi falado, que a Patrícia falou sobre o antes dela. Me vi muito em como estava, né, a empresa dela. E o meu problema também hoje maior é a questão financeira, né, de gestão mesmo, de ter começado um negócio assim só com o amor que tinha pelo negócio, né? Pela paixão do que eu faço. Eu sou cabeleireira e sou terapeuta capilar integrativa também, né? Especialista em cabelos naturais, em tratamentos naturalistas. E, e me vi totalmente aí no antes da Patrícia, juntando com o da Tati. Então, é aquela coisa, a gente abre um negócio assim com aquela deslumbramento, né? Ah, eu vou ser uma empresária, eu vou ser cabeleireira, vou ter o meu salão e tal, tal, tal. Mas a questão da gestão, sabe, bolufas, né? Então, a gente se perde. Eu já pensei em desistir várias vezes, mas aí, sempre que eu penso em desistir, acontece algo que me dá um impulsionamento, né? Parece que é assim, não, não desiste ainda, não desiste ainda. E é isso. Não é momento para desistir, é momento para crescer e acelerar. E agora, eu quero perguntar Tem a Lu, Diana. Diana, pode falar? Oi, boa noite. É, Meu nome é Diana, eu sou assessora administrativa num projeto aqui em Manaus e eu estou assim maravilhada com as histórias e tudo que foi visto aqui nessa live. E também o meu maior desafio é a autossabotagem, né? Assim, a procrastinação também, porque eu quero fazer uma transição de carreira e eu estou me planejando para isso. E é esse meu maior desafio, né? Nesse instante, nesse momento, que daqui para frente coisas boas virão. É isso. Obrigada, Diana, pela tua contribuição. E quero falar com a Priscila Botelho. Priscila, fala para mim tua empresa, teu segmento e teu maior desafio empresarial. Oi, boa noite. Meu segmento é bem-estar íntimo e minha maior dificuldade é administrar tudo da forma correta. Eu e a Patrícia somos muito próximas, ela já me falou sobre você, e eu me vejo em tudo que ela fala, uma bagunça, sabe? Gerir tudo, dar conta de tudo, não ter vida, não ter convivência com a família, com os filhos, com o marido, não consigo resolver nada na rua e fico na loja o tempo inteiro. Enfim, é isso. Também não foi aquela profissão que eu escolhi por amor. Hoje é por amor, fiz transição de carreira, mas ainda preciso mudar muita coisa, muita coisa. Obrigada, Priscila, pela tua contribuição. E quando a gente fala, por que a gente vem para esse momento do network? Quando a gente fala, a primeira pessoa que escuta é a gente. E a pergunta que eu quero fazer para todas é: até quando a gente aguenta? Até quando a gente vai continuar com os mesmos resultados? Então, é uma reflexão para vocês virem para esse desafio dos 15 dias. Eu quero agradecer a todas e quero também perguntar o que vocês mais gostaram. Claro que, gente, quem sabe faz ao vivo. Hoje teve vários imprevistos, mas eu vim aqui. Veio também aquele momento, ai meu Deus, aconteceu esse imprevisto, será que eu cancelo? Mas eu digo não.
a mensagem vai para quem merece escutar, quem está no momento. Dizem que quando o aluno está pronto, o professor está ali, né? O professor está a postos para entregar a melhor mensagem. E aí essa mensagem chega quando a pessoa está pronta. Eu quero saber de vocês o que vocês mais gostaram e o maior aprendizado. Ah, beleza, eu vou colocar aqui então, Lu. Qual é o maior aprendizado que vocês levam daqui que amanhã, nossa, amanhã eu já posso implementar isso daqui no meu negócio, eu já posso fazer diferente amanhã, que seja um passo, mas que já seja algo que vai fazer vocês até, nossa, isso daqui eu demorei tanto para fazer, hoje eu já consegui dar mais um passo. Alguém quer dividir esse momento do que mais gostou, maior aprendizado, que pode fazer já amanhã? Ai, desafio, tá aqui do desafio. Perfeito, então. Mas na próxima eu quero ouvir aí o que vocês gostaram. A gente vai finalizar por aqui. Dei um print no desafio. A Priscila falou que o maior aprendizado é a organização. E a Diana falou que o primeiro passo é o fortalecimento do propósito, né? Se enxergar como empresária. Nossa, forte, hein? Se enxergar como empresária é algo que a gente está falando de amadurecimento profissional e empresarial. E é muito decisivo também. Claro que eu estou falando aqui para vocês, eu estou deixando um desafio para vocês, mas eu quero convidar vocês também para a mentoria Power. E quem está aqui, quem vai participar da maratona, vai ter algo exclusivo. É claro que eu não seria vendedora e eu não seria consultora de vendas se eu já não fizesse essa oferta para vocês, tá? Então, hoje eu quero trazer para vocês a mentoria Power, só que ela vai ter algo diferente do que a Patrícia teve. Ela vai ser totalmente online. Então, não vai ser tudo você vai ter todos os acessos de forma vitalício e ela é online. Então, eu vou trazer, a cada aula, eu vou trazer mais detalhes dessa mentoria, como que ela vai funcionar. É um acompanhamento de 3 meses no seu negócio. E o que é melhor ainda é que vai te trazer ferramentas de gestão, de análise, todo o passo a passo, e você vai poder implementar aí na sua casa, no seu negócio, e fazer de fato aquilo que você tanto deseja, que é acelerar o seu negócio. Quem quiser saber mais sobre a mentoria, eu vou trazer a cada aula da gente, eu vou trazer desafios, eu vou trazer temas diferentes e vou também trazer spoiler de como que vai. Já iniciei as gravações, tá, meninas? Já iniciei as gravações dessa mentoria, a gente vai aprimorar para a próxima turma, que é a turma 4. Então, aguardem, porque está vindo, assim, o que já estava muito bom, o que fez a Patrícia crescer 68%, o que fizeram outras mentoradas crescer muito. Eu tenho clientes que não faziam nem 10 mil e saíram para 30 mil reais em faturamento. Então, eu tenho essas marcas de crescimento que eu vou poder trazer para vocês a cada aula. Eu vou trazer uma mentorada minha com sucesso em vendas, mas eu quero chamar vocês para uma decisão. Além do desafio, é conhecer a mentoria Power. Eu finalizo por aqui e a gente vai continuar. Se você gostou, me marca nas redes sociais para vir mais empresários, mais pessoas para abrir o próprio negócio e prosperar. Convida uma amiga para a próxima aula, para a gente poder estar nesse momento, nesse engajamento gostoso, que a gente vai fazer um sorteio muito legal, tá? Então, todas que ficaram até o final, a gente vai fazer um sorteio, depois eu vou preparar um sorteio bem bacana, e aí eu vou colocar lá no nosso grupo, que eu vou dar 3 opções para vocês, de quem ficou até o final, do que vocês querem nesse sorteio. O que vai ter? Análise de Instagram, assessoria de planejamento de julho e acesso a 3 ações de vendas para julho, tá? Então, eu já vou fazer essas três coisas aqui e vocês vão escolher lá na enquete o que vocês vão querer para o sorteio de hoje. Então, vocês vão ter essas 3 coisas, essas 3 opções. A opção que ganhar mais, a gente vai fazer um sorteio amanhã no Instagram. Beleza? Gostaram da ideia do sorteio? Acho que vai ser bom, né?
Instagram, vendas e muito mais. Meninas, muito obrigada pela participação de todas. Depois a gente continua lá no nosso grupo e Deus abençoe. Me marquem nas redes sociais, nos desafios, que eu vou amar acompanhar todas vocês. Um abraço.